Fala, quarto ano. Vamos a mais uma aula de filosofia. Hoje a aula de filosofia é a autocorreção das atividades avaliativas e atividades que anteriormente nós já fizemos, né? De acordo com o nosso roteiro, hoje o objetivo dessa aula é reforçar os conteúdos estudados em sala, bem como para os casos em que se fizer necessário, né, propiciar a vocês, alunos, uma oportunidade de recuperar tais, né, de acordo com esse nosso roteiro aí, de recuperar tais conteúdos de forma a se atingir excelência no processo de ensino-aprendizagem. Os conteúdos abrangidos nessa aula foram a unidade 1, capítulo 3, Não Vivo Só, Partilhar e Compartilhar, que foi trabalhado no dia, nas páginas 29 a 30, e depois, ainda na unidade 1, Conhecer-se, Entender-se e Entender os Outros, que nós trabalhamos no primeiro trimestre, das páginas 12 a 34. Unidade 2, Atividade Avaliativa, Filosofar e Entender Ideias, página 36 a 66. Os conteúdos dessa aula de atividade foram as correções das páginas 29 e 30, 32 a 33 e 63 a 66. Vamos lá no nosso livro? Pegando o seu livro aí na página 29, a professora vai pegar o dela aqui. Beleza. Então, a página 29, ela vem trazendo um texto que é a temática Aceita um Pedaço? Você ia ler e refletir sobre esse texto, né? Tendo presente a ideia inicial de partilhar e compartilhar, e principalmente de entender que nós não vivemos sozinhos nesse mundo, cada vez mais globalizados, e nós precisamos um dos outros, tá bom? É a moral da história desse texto aqui, tá bom? Então, aqui ele traz a temática do que é compartilhar e do partilhar que nós já trabalhamos, e aí o livro nos leva para a página 32, que traz aí, com a ajuda da professora, elabore regras que poderão ajudá-los a melhorar a cada dia a convivência da sala de aula. Como eu falei na explicação dessa aula aí, o que a gente poderia colocar? Fazer as atividades e trabalhos, prestar atenção na aula, ter foco na hora de fazer atividades, fazer silêncio na hora que a professora está explicando e principalmente tirar dúvidas do que você tem dificuldade diante das aulas, beleza? Aqui era pessoal, né? Então não tem exatamente uma resposta certa ou uma errada. Depois ele traz o ABC para aprender a filosofar, onde ele fala que para atingir seus sonhos, para continuar a pensar e entender as ideias filosofando, ele traz dicas positivas de criatividades usando as iniciais do alfabeto que você pode seguir para atingir seus sonhos. Então ele vem com a letra A, né? Abra os seus olhos para ver as coisas como realmente são. Por exemplo, a letra E, entenda a si mesmo para entender melhor seus colegas. E aí você tem que completar, né, reflexões, né? Investigar 3 reflexões com as letras K, W e Y. Aí eu trouxe algumas ideias, mas não necessariamente a sua tem que estar igual a da professora, tá bom? Primeiro, a letra J diz, já chegou a hora de agir, faça agora, haja. O que você poderia colocar com a letra K, né? Eu coloquei aí, kit de ânimo e boa vontade é essencial. Olha que bacana que ficou, né? Lá na letra V, visualize sempre o que você quer realizar. O que você poderia colocar no W? O workshop, nos dias de hoje, trazem muitas ideias, né? Os workshops estão aí trazendo várias temáticas que podem te ajudar nisso. A letra X diz, o X da questão é,
Você é uma criação única de Deus, nada nem ninguém pode substituir você. O que você poderia colocar com a letra Y? Eu coloquei yoga, uma boa opção para trabalhar o corpo e a mente, né? Que você pode estar realizando aí. E aqui, reescreva as frases que mais chamou sua atenção nas reflexões anteriores, a sua atenção na reflexão anterior, e você ia colocar algumas das reflexões lá em cima que você achou interessante. A página 34 vem falar, juntamos os sonhos e somos mais e melhor. E depois da página 33, a gente vai lá para a página 63, onde tem a atividade avaliativa, tá bom? Dá um salto para lá. A página 61, ele traz uma temática que é para aquecer a investigações filosóficas, que ele tem como temática ler além das palavras e sinais, né? Que ele vai estar trabalhando aqui com os sinais de comunicações. E aí, na página 63, ele traz, na página 72, ele traz uma atividade que a professora Alcirene ainda não passou, e como atividade avaliativa eu trouxe a página 63 e A66, né? Então ele começa aí, comunicação visual. Os sinais se apresentam de diversas formas. Faça uma leitura dos seguintes sinais e escreva o significado de cada um. Vou na sequência, começando assim, vindo até fechar, tá bom? Então, de acordo com as pesquisas, o que a gente pode dizer? Esse primeiro sinal aqui significa cadeirante, né? Ele serve para informar que os serviços, ambientes, equipamentos de um prédio podem ser utilizados por pessoas com deficiência física, tá bom? Cruz vermelha, como é chamada, indica serviço de saúde, né? Esse símbolo foi proposto como uma inversão da bandeira suíça, que é formada, né, por as cores inversas, e esse símbolo ele traz proteção ao direito internacional e confere aos doentes e feridos, aos que prestam assistência durante um conflito armado, também a gente usa o símbolo da cruz vermelha. Esse símbolo aqui de um círculo azul com setas circulando em branco, né? Ele é o símbolo da reciclagem. Onde é que a gente encontra isso aí? Mais em latas de lixo, em hospitais, em restaurantes, próximos das lixeiras ou nelas mesmo, tá? Então esse símbolo significa reciclagem. Esse símbolo que está aqui, símbolo da balança, significa justiça, comportamento correto, e nesse caso aqui ele significa equilíbrio de nivelação de partes envolvidas num processo, tá bom? Próximo símbolo aqui que nós temos, que esse aqui que a professora está circulando, ele significa cuidado, trecho em obras, né? Tem homem trabalhando aí. Esse símbolo aqui é chamado de caduceu. O caduceu é um símbolo antigo, cuja imagem é associada ao equilíbrio moral, e ele também significa o comando de ascensão, né? Muito parecido também com o símbolo da medicina. Tá bom? Esse símbolo aqui de um pombo com um ramo de oliveira no bico, ele significa, se tivesse só o pombo, significava paz. Como ele traz aqui no bico um ramo de oliveira, significa que Deus havia terminado sua guerra contra a humanidade, né? Aonde? Lá no período em que o Noé construiu a Arca de Noé e trouxe um par de cada animal e de sua descendência. Quando acabou o dilúvio, o que o Noé fez? Soltou uma pomba e a pomba voltou com um raminho de oliveira no bico, que significou que o dilúvio tinha acabado, tá bom? E o último símbolo, chamado de cifrão, indica uma unidade monetária de vários países, e nesse caso do verdinho aqui significa dólar, beleza? Número 3. Eu tenho aí, complete os espaços com as letras, sinais gráficos que estão faltando. O primeiro aqui é palavras, o segundo significa gestos, o terceiro significa escrita e o último significa mímica, beleza? Espero que vocês tenham acertado. Aqui é pessoal, né? Os senhores iriam
verificar um símbolo que poderia dizer algo sobre você e preencher aqui o que ele está pedindo, tá bom? Aqui você iria escolher uma imagem do símbolo, um símbolo que represente a sua pessoa e ia desenhar. Esse daqui também são pessoais, né? Nos pensamentos nosso pensamento se dá por sinais, palavras ou objetos. Outra forma, o nosso pensamento, ele se dá o quê? De uma forma, né, imaginária, e ele fica no nosso consciente, pode ser através de imagens, né, de sinais. Um gesto, beijar o rosto de sua mãe é um sinal? Não, é um gesto, né? Um gesto de amor, de carinho. Os sinais sempre comunicam alguma coisa? Na grande maioria, sim, tá? A dor pode ser considerada um sinal do nosso corpo? Ela pode, né? Um sinal de dor. Depende também do ponto de vista de cada um. Nono, será que animais se comunicam? Dizem que sim, né? Que quando os cachorros, por exemplo, estão uivando, né? Ou os lobos, eles estão se comunicando um com os outros, né? E a página 65, ele traz um texto que é o nó no afeto, tá? E aonde você iria ter que ler e criar uma moral para a história do que você achou. E o último, você ia ter que dobrar o diagrama do coração alado e depois você ia doar para alguém, né? Eu vi aí que alguns doaram para a mamãe, tiraram foto, ficou lindo, né? Eu amei. E essa aí era a nossa atividade avaliativa de filosofia, tá bom? Beijos e até nossa próxima aula.